Olá! Eu vou falar agora do contrato de empreitada, que está estipulado nos artigos 610 ao 626. O contrato de empreitada ele é um documento que estabelece que o empreiteiro irá realizar uma obra ou um serviço para uma outra parte em troca de uma remuneração. Aqui eu vou começar falando sobre a qualificação das partes, que ela é importante para caso de uma ação judicial seja possível localizar as partes envolvidas no contrato. Então aqui, a contratante seria a Maria dos Santos, que é a que está interessada na mão de obra, no serviço, e o contratado seria o Anderson, que irá realizar a obra. Aqui temos o nome, a sede, a servidão, no caso o endereço da Maria, o CPF dela e também as mesmas qualificações do contratado, que também tem a sede, o número, a cidade e o CPF. A cláusula primeira, ela vai tratar do objeto do contrato de empreitada. Nesse momento, na formação dessa cláusula, é necessário que o dono da obra ele especifique todas as características de como ele quer que seja a obra. E isso porque, caso o serviço seja prestado de um modo diferente do combinado, o dono da obra pode solicitar o abatimento proporcional do preço no contrato. E isso está estabelecido no artigo 616 do Código Civil e ele tem a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito do empreiteiro. Então, aqui tem o parágrafo primeiro, que ele vai falar sobre que o serviço ele vai ser prestado de uma forma autônoma, aonde o empreiteiro ele tem uma liberdade de como ele vai querer prestar. E o parágrafo segundo, ele vai estabelecer que o contrato ele é da espécie mista. O que isso significa? Então, que o empreiteiro ele vai ser responsável tanto pela mão de obra como pelo material. E é importante também quando você vai escrever um contrato de, da empreitada, estabelecer uma cláusula que vai falar sobre o oferecimento do material por responsabilidade do empreiteiro, já que o Código Civil estabelece que o fornecimento do material não é presumido, sendo necessário uma cláusula contratual. Já na cláusula segunda, falamos das obrigações do contrato, que está estipulada no artigo 610. Aqui a gente traz a obrigação de como vai ser realizado o objeto estabelecido no contrato, como ele vai ser regido, quais materiais, os prazos e a responsabilidade sobre defeitos ou vícios na obra, que está disposto também nos artigos 618 do Código Civil. A cláusula terceira, ela vai trazer as obrigações do contratante, que seria o dono da obra. E essa cláusula, ela vai reforçar ainda mais a ideia de um contrato misto, onde toda a execução da obra, ela está sob a responsabilidade do empreiteiro. Cláusula quarta. Prazo de execução. Esse prazo de execução, ele vai servir aqui para que o empreiteiro ele tenha tempo suficiente para realizar a obra de forma segura e concreta, consiga disponibilizar também os materiais e que também tenha um limite para que não se torne um tempo excessivo para a parte contratante também. A cláusula quinta, ela vai tratar da forma de pagamento e o valor da empreitada. Então, essa vai ser a prestação que o dono da obra vai precisar fazer para o empreiteiro. E o pagamento ele está sendo dividido aqui em três parcelas, que uma parcela vai ser dada com a assinatura do contrato, a outra com a conclusão da fundação e outra com a conclusão da obra. E o preço, ele é um elemento essencial, já que não existe empreitada gratuita. Então, uma das características da empreitada é que ela é onerosa. Além de que o empreiteiro, ele terá o direito de exigir o pagamento
com a conclusão de cada uma dessas fases. Na cláusula sexta, temos a responsabilidade pelo material. Aqui, por ser uma empreitada mista, o empreiteiro ele é responsável tanto pela mão de obra quanto fornecimento dos materiais. O artigo 611 do Código Civil diz que quando o empreiteiro fornece os materiais, corre por sua conta e risco, do momento da entrega da obra desde o momento da sua iniciação. Então, os vícios, os danos que podem ocorrer na obra, ele vai responder em toda a sua totalidade. A cláusula sétima, ela vai estabelecer o prazo de garantia. Então, nesse contrato, a gente colocou o mesmo prazo que está estabelecido no artigo 618 do Código Civil, que seria o prazo de 5 anos em que o empreiteiro vai se obrigar a reparar eventuais defeitos ou vícios que surjam nesse período. E após o aparecimento do vício, o dono da obra ele deve propor ação no prazo de 180 dias, sujeito à decadência. Então, se ele não propor nesse prazo, esse direito vai acabar decaindo. Cláusula oitava é sobre a rescisão. A rescisão é o encerramento do contrato propriamente dito, que é entre o dono da obra e o empreiteiro. Esse encerramento de contrato, ele pode acontecer tanto por parte do dono da obra, caso haja um descumprimento de obrigações, quanto também a do empreiteiro pelos mesmos motivos. Aqui tem alguns incisos, que seria a conclusão do serviço, ou seja, a conclusão da obra, o inadimplemento de alguma das partes, o incomum acordo entre as partes, então seria um distrato, e em caso de força maior ou caso fortuito que impeça a execução da obra. A cláusula nona, ela estabelece a cláusula sobre a onerosidade excessiva, que ocorre quando, por circunstância imprevista ou extraordinária, o cumprimento das obrigações de uma das partes ela se torna excessivamente onerosa, desequilibrando essa relação contratual. E nesse caso, é possível pedir a revisão ou a resolução do contrato para evitar que uma das partes seja excessivamente prejudicada por esse excesso de valor. Na cláusula 10ª, temos a modificação do escopo. A modificação do escopo ela é qualquer alteração nas especificações originais do contrato. Então, modificações de design, tipos de materiais, métodos de construção ou requisitos técnicos, se vier essas alterações do dono da obra, o empreiteiro pode apresentar uma nova proposta de alteração de valores e prazos, e isso está assegurado no artigo 619 do Código Civil. E por fim, a cláusula 11ª, ela trata sobre o foro, que é basicamente onde as partes vão, se houver alguma pendência ou alguma questão a ser resolvida nesse contrato, vai ser tratada no foro que as partes elegeram, que aqui no caso é o foro da comarca de Florianópolis.